Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos continuar dando prosseguimento ao nosso intensivão de Química para a UERJ. Vamos estudar as ligações covalentes. E se você já está acompanhando aqui o nosso canal, já estudou juntos as ligações iônicas, já vimos que ligação química é um tema quentíssimo para a prova da UERJ. É um daqueles temas que com certeza é um dos mais cobrados. E sobretudo, importante para você conseguir uma boa nota. Não só pelos acertos das questões que vão vir sobre esse tema, mas pela compreensão que ele vai te permitir para que você mande bem em temas mais complexos, como estequiometria, como equilíbrio químico e também orgânica, tá certo? Então, esse é um tema base e central da química. Não dá para fugir dele. Então, tenho certeza que um bom estudo, uma boa aula, pode fazer toda a diferença no seu aprendizado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aí no seu canal, no seu YouTube, deixa aqui o like e se inscreve aqui no canal para você ficar com a gente e seguir estudando para mandar cada vez melhor em Química, beleza? Então, vamos para a nossa teoria. Bora para o slide. Bem, pessoal, então vamos lá. Nós vamos ver que a ligação covalente ela é aquela que se estabelece quando nós temos átomos eletronegativos fazendo ligação entre si. Então nós vamos ter dois átomos que querem ganhar elétrons para completar o octeto fazendo ligação. E essa ligação ela se dá através do compartilhamento dos elétrons. Então vamos lá. Por exemplo, como é que acontece a ligação entre dois átomos de flúor para formar a molécula F2, a molécula do gás flúor? Bom, essa ligação vai acontecer, quando nós tivermos os dois átomos, eles vão se aproximar e vão compartilhar um com o outro seus elétrons. Então, nós vamos ter a formação dessa ligação pelo compartilhamento dos elétrons dos dois átomos. Tá certo? Então, ligação covalente é isso. É o compartilhamento entre elétrons. Esse elétron não vai fazer parte não apenas de um dos átomos, mas agora dos dois. Então, o flúor da esquerda tem o elétron do flúor da direita e o flúor da direita agora também tem o elétron da flúor da esquerda. E é assim que fica. Essa é uma ligação bastante forte. Tá legal? Então, vamos lá. É o compartilhamento de elétrons que caracteriza ligação covalente e isso já tem que estar aí no seu resumo, tá certo? Então, a molécula de F2 é assim. Vamos ver outra. Como é que é a molécula do oxigênio, por exemplo? Na molécula do oxigênio, eles precisam fazer mais ligações, porque quando ele faz só uma ligação química, eles não completam 8 elétrons na camada de valência. Então é necessário haver uma segunda ligação química. E aí a gente começa a diferenciar alguma coisa. Nós temos uma primeira ligação química, a qual nós vamos chamar de ligação sigma, e uma segunda, a qual nós vamos chamar de ligação pi. Então, na formação de uma ligação dupla, temos esse conceito, tá certo? Ligação sigma para a primeira ligação, ligação pi para a segunda, e é muito importante saber isso porque isso costuma ser cobrado. Tá legal? Então vamos ver uma outra molécula para a gente poder testar melhor esse conhecimento? Tá lá, nitrogênio. O nitrogênio, ao fazer as ligações, ele vai precisar fazer o compartilhamento de 3 elétrons. Então nós temos uma ligação tripla. E na ligação tripla nós também vamos ter a primeira ligação sendo uma ligação do tipo sigma, e a segunda e a terceira são ligações do tipo pi. Sempre bom saber que a ligação sigma, que é a primeira que se forma, é sempre a mais forte entre os átomos. As ligações pi, elas são mais fracas, tá certo? Bom, a gente não vai entrar muito no mérito do porquê da força ou da fraqueza, digamos assim, das ligações pi. Mas o interessante é que você saiba, sempre que você tiver uma ligação simples, é apenas ligação sigma. Se você tiver uma ligação dupla, uma delas é sigma, a outra é pi. Se você tem uma ligação tripla, uma delas é sigma e as outras duas são pi. Tá certo? E não existe uma ligação quádrupla, pelo menos ainda não foi descoberto. Tá certo? Então a gente termina em ligação simples, dupla e tripla em ligação covalente. Então, e o hidrogênio? Como é que ele se liga, por exemplo, com o oxigênio para formar água? A gente sabe que o hidrogênio ele não segue a regra do octeto. Ele só precisa de um elétronzinho mais para completar 2 e seguir a regra do dueto e atingir sua estabilidade. Enquanto que o oxigênio ele vai precisar de outro hidrogênio para fazer ligação, porque ele só estava com 7 e agora vai estar com 8 elétrons. Então nós temos aqui a nossa estrutura, que a gente costuma representar pela fórmula H2O. E a gente vai ver, e como é que é a estrutura de Lewis disso? Nós vamos representar hidrogênio ligado ao oxigênio
assim. Só que a gente não costuma mostrar com os elétrons. A gente substitui esses elétrons por tracinho, tá certo? É assim que é representada a estrutura de Lewis. E você talvez esteja pensando, mas Marcelo, eu já estudei a geometria química e eu deveria representar a geometria? Olha, se você já estudou, você pode representar a geometria. Inclusive, eu indico que você sempre represente para não incorrer em detalhes de esquecer esse tema. Então é sempre bom você estar praticando e exibindo isso. Mas numa questão que diga assim, faça a geometria, a estrutura de Lewis da molécula da água. A forma de baixo é aquilo que a gente espera no papel. A forma de cima a gente também aceita. A gente sempre espera que você represente as ligações químicas por tracinho, tá certo? Porque é a forma ideal que a gente vê. Inclusive, vale citar que a gente pode representar também os pares de elétrons por tracinhos. Não é muito comum, mas seria uma representação válida, tá bom? Então, não estranhe se você pegar, de repente, um livro mais avançado e que vai ter tracinhos ali em volta de um átomo, ou de repente estudar num canal também de um conteúdo, às vezes, de química de ensino superior, tá? Nada disso é muito absurdo. Só é uma representação um pouco mais simples, porque fazer um tracinho é mais rápido que fazer 2 pontos, tá certo? E isso realmente pega no ensino superior, todo mundo faz tracinho mais do que ponto. Então, beleza. Agora, vamos ressaltar aqui algumas pegadinhas possíveis do vestibular, né? Então, tem aqui uma frase que o pessoal fala, então, se ligação covalente é só entre elementos eletronegativos, metal não faz ligação covalente. Isso é falso. Nós temos aqui alguns íons que eu destaquei, né? Permanganato, cromato, discromato e aluminato, nos quais esses íons, né, têm o metal fazendo ligação do tipo covalente. E isso é um pouco estranho. Eu sei que isso surpreende completamente a maioria dos estudantes. Mas é importante destacar que as ligações químicas, elas não são um branco ou preto, sabe? Existe uma graduação, vamos dizer assim. Nós costumamos dizer que, dentre as ligações iônicas, nós podemos observar um caráter covalente das ligações. E aqui no caso, quando a gente tem metais com um NOx muito elevado, como é o caso do manganês, você já fizer o cálculo do NOx do manganês nessa substância, nessa espécie, você vai ver que o NOx ele é mais 7. Então, por ele ter um NOx muito elevado, ele acaba fazendo ligações covalentes com oxigênio. Assim como o cromo, que tem NOx mais 6 nas 2 substâncias. E o alumínio também, no NOx mais 3, que também já é um NOx considerável. Então, a gente sempre tem a possibilidade de falar da polaridade, né, na polarizabilidade das substâncias. Isso é algo mais complexo, tá bom? E a gente costuma falar que existem ligações iônicas com caráter covalente, assim como existem ligações covalentes com maior caráter iônico. Então, para a gente, nesse momento, é só importante saber que há a possibilidade de aparecer substâncias que a gente vai precisar representar de forma covalente com um metal como elemento central. A UERJ já cobrou isso alguma vez antes? Não. Mas a UERJ tem, assim, umas atitudes de vanguarda em alguns momentos. Para o vestibular de 2021, eu acho pouco provável surgir algo assim, mas eu acho muito bom você já estar de olho em possíveis pegadinhas, tá certo? Então tá aí alguns íons que são importantes você saber, porque eles podem aparecer principalmente em reações de eletroquímica. Eles são excelentes agentes oxidantes, tirando o aluminato, em que a gente pode usar para fazer a oxidação de outras espécies químicas. Permanganato, cromato e dicromato são muito comuns no uso de laboratório, tá certo? Bom, para a gente encerrar, vamos estudar um pouquinho da ligação metálica, né? Você deve ter pensado, a gente não vai falar da ligação metálica? Vai sim, mas bem brevemente, tá? Nós vamos ter a ligação entre átomos eletropositivos, tá? São átomos que não têm muita tendência de prender seus elétrons e por isso seus elétrons eles ficam livres ao longo da estrutura. E isso confere a esse material propriedades únicas, como a condução de corrente elétrica. Porque nós temos um mar de elétrons e esses elétrons estão livres, leves, soltos e podem, né, fazer a condução de corrente. E vamos lá. Como os elétrons estão livres, esse material é um excelente condutor, tanto de eletricidade quanto de calor, tá bom? Então, a gente consegue também observar essa propriedade de brilho metálico característico.
Então, temos um brilho metálico, condutividade térmica e também condutividade elétrica, que a gente vai falar agora. Você deve se perguntar, como é que o metal conduz corrente elétrica? O elétron tem que atravessar toda a extensão do metal para chegar lá do outro lado? Isso talvez não fosse demorar um pouco. Não é bem assim. Quando nós temos aqui, por exemplo, um metal, a gente tem ali os elétrons, vamos dizer que eles estão estáticos. Estão se movendo, mas eles não estão se movendo consideravelmente, estão apenas vibrando, tá certo? E aí a gente coloca ali um potencial elétrico para aplicar nesse metal. Quando a gente faz isso, a gente faz com que os elétrons se movam. Mas, pensa o seguinte, não é porque ele começou a se mover que a corrente elétrica acontece só quando o elétron sai do início até o fim da barra. Quando o primeiro elétron começa a se mover da esquerda para a direita, acho que é assim que está aparecendo aí para você na tela, já tem um outro elétron também se movendo em sincronia lá no final. Então, assim que ele começa a se mover, o outro lá da frente já se moveu também. Então, é isso que faz com que a corrente elétrica seja tão rápida. Você começa a ter a condução no metal, o primeiro elétronzinho começa a se mover numa ponta, lá da outra também começou a se mover na mesma direção para manter a estabilidade das cargas dentro do metal. Tá certo? Então, aí a nossa lâmpada acende. Bacana? Então, condutividade elétrica depende desse movimento, desse mar de elétrons presentes no metal. Então, nós temos também no metal um retículo cristalino, que garante uma grande estabilidade para o metal. E isso significa que para a gente romper esse retículo cristalino, fazendo a fusão ou a ebulição desse material, a gente precisa romper essas ligações. Então, isso é muito difícil. Então, tem um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Com exceção do mercúrio, que é um metal que é líquido a temperatura ambiente, então ele tem um ponto de fusão mais baixo. O galho também tem um ponto de fusão mais baixo. Se você pegar ele com a mão, ele derrete na sua mão. Deve ser bem legal brincar com ele, eu nunca tive oportunidade. E, bom, a gente já viu os compostos iônicos, Então, pessoal, a aula de hoje terminou aqui. Espero que você tenha gostado. Então, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. E, por favor, se você ficou com alguma dúvida, comente aí. E se você puder nos ajudar, vai ser muito bacana se você compartilhar esse material com outras pessoas. Agora, se você está se preparando para a prova da UERJ, está sentindo um pouco de dificuldade ou gostaria de se aperfeiçoar ainda mais, saiba que eu tenho um projeto com simulados discursivos para ser aplicado para os alunos. Então você vai chegar, vai pegar um simulado, vai chegar diretamente pela internet, tudo online, sem nenhum risco de contaminação, sem você ter que se deslocar, com toda a comodidade do celular para você fazer. E você vai enviar para mim, para a gente fazer a avaliação, para dizer o que você pode melhorar, como é que você pode representar aquele conteúdo da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Eu vejo que o pessoal está curtindo bastante esse projeto e é uma forma excelente de você participar e ajudar a gente também a manter todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui nesse canal, para ajudar você e várias pessoas a estudar, se preparar para o seu vestibular, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado por ficar até aqui. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!